A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com os meus queridos irmãos e amigos. Desejo ler um texto bastante conhecido que se encontra em Marcos capítulo 5, apenas o versículo 30, que diz o seguinte: Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Irmãos, Jesus Cristo estava andando pelas estreitas ruas, sendo comprimido por uma grande multidão. Todos queriam estar bem perto do Mestre, pois a qualquer momento poderiam ser agraciados com uma cura extraordinária e também serem libertos das forças demoníacas que os atormentavam. Muitos também queriam ouvir seus ensinos. Afinal de contas, Jesus ensinava não como os escribas e fariseus, diz a palavra do Senhor. Dele saíam as palavras do Pai, vinda do trono de Deus. E de repente, alguém toca na orla das vestes de Jesus. Antes de falar sobre quem tocou, queridos, é bom falarmos um pouco sobre as roupas do período bíblico. Nos dias de Jesus na terra como Deus humanado, havia muitas roupas que os homens usavam como túnicas e mantos. Jesus costumava andar com uma túnica. Na maioria das vezes, essas roupas tinham uma característica bem diferente da que os próprios judeus atuais usam, pois o próprio Deus que mandou fazer nas bordas, ou seja, nas orlas das vestes, que tinham que ter franjas, e nas franjas das orlas teria um cordão azul, e nesses cordões azuis tinham os mandamentos de Deus. Então, toda vez que eles estavam usando estas suas vestes, eles viam os mandamentos de Deus naqueles cordões que estavam nas suas orlas. Não sabemos ao certo, querido, mas certamente Jesus não precisava de um cordão ali nas suas vestes contendo os mandamentos. Afinal de contas, apesar dele estar com corpo físico, era onipotente, onisciente, era o próprio Deus. Tinha muitos doutores, sacerdotes, escribas, fariseus que não criam em Jesus Cristo como Messias, mas a maioria do povo acreditava e tiveram a convicção em seus corações que se apenas tocassem suas vestes, seriam sarados. Por este motivo, muitos queriam tocar nas orlas das vestes de Jesus. O profeta Malaquias, no capítulo 4 do seu livro, ele profetizou que Jesus é o prometido das nações e que os povos, as pessoas seriam curadas. Incrível, queridos, que simplesmente ao tocarem nas orlas de sua veste, sarariam. Se pessoas tocarem, por exemplo, nas minhas vestes ou nas suas, não vai acontecer um milagre, mas as vestes de Jesus cobriu o corpo do Filho de Deus, o Salvador do mundo. Ali tinha muito poder. E de repente uma mulher debilitada,
por um longo processo de anemia profunda, pois era hemorrágica, diz a Bíblia, e segundo a lei da época, ela não poderia estar no meio de uma quantidade grande de pessoas porque era considerada impura. Ela estava em grande desespero, pois tudo que possuía havia sido gasto com os médicos e eles nada puderam fazer em favor daquela vida sofredora. O pior de tudo é que ela ficava cada vez pior, queridos. Mas como diz Hebreus 11:34, na sua extrema fraqueza extraiu força e foi lá, empurrando as pessoas que estavam em sua frente, estendeu a mão com determinação, tocou nas vestes de Jesus e foi sarado. Maravilha! De imediato, diz a Bíblia, que Jesus sentiu o poder sair de si e disse: quem me tocou? Esta mulher, queridos, ela tinha uma enfermidade declarada maldita. Ela sabia perfeitamente, se gritasse: Jesus, me cura desse fluxo de sangue. Bem, querido, uma vez exposta à sua enfermidade, ela poderia ser arrastada pelos fariseus, os santarrões da época, e jogada fora, vamos dizer assim. Então esta mulher queria tratar do assunto discretamente, apenas calada, tocou nas orlas das vestes de Jesus. Agora, queridos, incrível é que Jesus não permitiu que esse caso fosse tratado em segredo. E Jesus falou logo: quem me tocou? E não só Jesus, mas a multidão toda ouviu a história desta sofrida mulher. Agora, porque Jesus fez essa pergunta à mulher, se ele estava sendo comprimido pela multidão e ele era Deus. Claro que Jesus sabia, queridos, quem havia tocado, objetivando cura em suas vestes. Então, porque Jesus perguntou? Certamente Jesus queria ensinar aquelas pessoas o que acontece quando alguém tem fé. Esta mulher era menosprezada na sociedade patriarcal judaica. Aquele milagre, queridos, tinha muito o que ensinar a tantos fariseus hipócritas. E também muitos de seus discípulos ainda não tinham certeza de que Jesus Cristo era de fato o Messias, o Filho de Deus. O certo, queridos, é que a mulher, mesmo conhecendo a dureza da lei expostas em Levítico 25, do 15 ao 27, não quer nem saber. Ela adentrou a aglomeração para tocar naquele que poderia curá-la. Você tem criado uma barreira desnecessária para a sua salvação também. Você está olhando para o seu terrível passado, pelas coisas horríveis que você já fez, pelos graves pecados cometidos, e você pensa: não tem solução ou jeito para mim, pois meu passado me condena. Fui mau, fui perverso, cometi até crimes hediondos. O diabo tenta deixar você preso, querido, amarrado ao seu passado, pois ele deseja que você vá para o inferno e não seja salvo. Assim, amigo, não hesite, não perca tempo olhando para o que você fez. Há esperança para você. Tem apenas uma atitude de tocar nas vestes do Salvador por meio da oração
e seja liberto daquilo que o aprisiona, uma vez que, como disse o profeta Isaías, eis que a mão do Senhor não está estendida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Isaías 59, 1. Nada te impede de aproximar-se de Jesus Cristo, meu amigo, ainda que tenha uma multidão na sua frente de acusadores que ficam lembrando o seu passado. Você pode avançar, toque, abrace o Salvador Jesus Cristo agora mesmo. Incrível é que pelas palavras de Jesus essa mulher recebeu duas bênçãos naquele exato momento. Ela recebeu a cura física e a salvação de sua alma. Observe as palavras de Jesus: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre deste teu mal. Marcos 5:34. Observaram que primeiro Jesus deu a salvação a ela. Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Você já está salva agora e fica livre deste mal. Quem tocar em Jesus passará das trevas para a luz, será chamado filho de Deus. A história desta mulher nos ensina que buscar Deus exige perseverança da nossa parte. Ela tinha clareza sobre Jesus, sobre aquilo que ela precisava. Agradeço muito por termos essa história registrada nos evangelhos, uma vez que extraímos pelo menos 3 lições práticas para a vida cristã. A primeira, que não basta ter fé, a fé precisa de uma ação. E esta mulher quebrou os paradigmas da época e tocou nas orlas das vestes de Jesus. Muitas pessoas presentes ali, apesar de terem a mesma oportunidade daquela mulher, mas somente ela teve ação para ir ao encontro de Jesus. Saiba, querido, que Jesus é o alívio para os cansados e oprimidos, conforme lemos em Mateus 11, 28 ao 30. Desejo ler: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por fim, quando Jesus disse àquela mulher, vai em paz, em outras palavras, ele estava instruindo aquela mulher a ser grata pela cura do seu corpo e desfrutar da paz que ele veio transmitir a todos aqueles que nele confiavam. Você pode ser participante desta bênção vindo a Cristo Jesus e entrega a Ele a sua vida, querido. Amém. Oremos. Bendito e eterno Deus, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como diz a tua palavra. Portanto, o Senhor continua pronto para curar e libertar todos aqueles que se chegam a ti com confiança. Afinal, tu és o Deus compassivo, amoroso. Aleluias! E o Senhor alcança as pessoas carentes, as pessoas desejosas de cura, de libertação e salvação para as suas vidas, em nome de Jesus. Amém.
Até o nosso próximo encontro, com a graça e a paz de Jesus Cristo.